Vamos lá, pessoal, vamos dar continuidade aí, ok? Ao estudo sobre funções circulares. Então, antes aí eu quero que você, preste bastante atenção e lembrar sobre o conceito de seno e cosseno, ok? Seno, pessoal, ele é calculado pelo cateto oposto sobre hipotenusa, ok? Quem é o cateto oposto? É o lado que está oposto ao ângulo, ok? Que esse ângulo aqui, na realidade, é o alfa, ok? Quem é hipotenusa? É o lado que está oposto ao ângulo de 90 graus, beleza? Para a gente calcular o cosseno, desse ângulo alfa, é cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Quem é o cateto adjacente? É o lado que está formando o nosso ângulo alfa e ao mesmo tempo formando o ângulo de 90 graus. Tranquilidade? Nós temos esses conceitos, estabelecidos no círculo trigonométrico, ok? Então, vem aqui comigo nesse software, tá bom? Que ele é chamado de GeoGebra, tá bom? O que o GeoGebra faz? Eu posso fazer qualquer construção, beleza, sobre qualquer coisa na matemática, de forma geométrica, álgebra, não importa. Então, quero que você se atente a isso aqui, tá? Nosso ciclo trigonométrico ele é dividido em quadrantes. Primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante, beleza? Se você ver, o seno ele é representado no ciclo trigonométrico exatamente o eixo na vertical, que é o eixo Y, tranquilo? Esse ponto aqui, pessoal, na realidade, o que ele quer me dizer? Que para cada ângulo que eu tenho aqui, cada abertura, cada arco, eu vou ter um valor correspondente para seno. Por exemplo, aqui, ó, o seno de 30 graus equivale a quê? Meio, beleza? Que é exatamente o valor que está aqui, ó, no eixo Y, tá bom? E se você perceber, tá, ó, durante o primeiro quadrante, você vai ver que o meu seno ele está numa crescente, porque ele vai de 0 até 1, ok? E a partir do segundo quadrante, olha só o que está acontecendo com ele, tá? Ele está numa decrescente, porque ele está indo de 1, ok? Até 0, tá bom? No terceiro quadrante, ele vai de 0 até menos 1, então ele continua na decrescente, ok? Até chegar aqui, ó, com o valor de menos 1. Quando vai passando, ele se torna crescente de novo, ok? Até chegar em 0, beleza? Então, o que eu posso reparar nisso? Olha só o valor que está ali em vermelho. Primeiro quadrante sendo positivo, segundo quadrante também, terceiro quadrante negativo, quarto quadrante, tá? Ele também está sendo negativo, ok? Então, ó, eu posso resumir no seguinte, tá bom? Que primeiro e segundo quadrante, o seno ele vai ser sempre positivo, terceiro e quarto negativo, ok? Olha agora aqui para o cosseno, beleza? Vamos voltar lá no nosso GeoGebra, beleza? Então, olhem só aqui no GeoGebra o que está acontecendo. O cosseno, pessoal, é o eixo X, é o eixo na horizontal, deitado, ok? Todo o valor, para cada ângulo que nós vamos encontrar, por cosseno de cada ângulo, tá? Os valores dele vão estar sobre o eixo X, tá bom? Então, olha só, note só uma coisa, tá? Ó, quando o meu ângulo é de 0 graus, o cosseno é 1. Então, olha só o que está acontecendo. Ele tá vindo, na realidade, o cosseno, ó, na variação decrescente, porque ele está vindo do cosseno valendo 1, tá? E ele vai até 0, ok? Você vai ver que ele vai continuar decrescendo, ó, quando ele está no ângulo no segundo quadrante. Ele vai sair, ó, de 0 até menos 1, ok? A partir do terceiro quadrante, nós vamos ver que isso daí vai começar a mudar. Ele vai vir crescente, tá? Ele vai vir crescendo. Então, olha só. Ele já saiu de menos 1, tá vindo crescendo até chegar em 0, ok? Depois, ó, ele vai aumentando até ter 1 de novo. E se você reparar, olha só para os valores que nós temos, ok? A variação do sinal. Olha só, cosseno está em verde. Primeiro quadrante ele é o que? Positivo. Olha só como é que ele vem no segundo quadrante já, negativo. Exatamente por causa do eixo, tá? Como ele está sobre o eixo X, ó, o eixo X do 0
né, para os negativos. Então quer dizer que qualquer valor que eu pegar aqui, ó, no segundo e no terceiro quadrante, o cosseno vai ser o quê? Negativo. E no quarto quadrante ele vai voltar aqui, ser positivo. Belezinha? Ah, professor, mas porque os valores de seno e cosseno aí, ó, estão variando sempre, né? De 1 até -1, né? Porque, gente, isso aqui, o nosso círculo trigonométrico, tá? Ele é uma circunferência de raio 1. E como a gente está trabalhando num plano, com esse círculo trigonométrico embutido num plano cartesiano, né? Já que ele é um círculo de raio unitário, 1, ele só pode ter dimensões, né? Ó, de 0 até aqui, 1. De 0 até aqui, 1. 0 até aqui, 1. Daqui também. Então mantém, né, a sua característica principal. Então, ó, posso resumir vendo lá. Primeiro quadrante, cosseno positivo. Segundo quadrante, negativo. Terceiro, negativo. E quarto e último, positivo. Tá bom? O que eu preciso saber, né, para fazer qualquer cálculo, qualquer coisa? Cara, os ângulos notáveis, beleza? O único ângulo aí, né, que eu acrescentei foi o ângulo de 0 graus e 90 graus. Por quê? Todos esses ângulos aí, eles vão ter os seus simétricos, ok? O que são os seus simétricos? São ângulos, na realidade, né, que vão ter a mesma abertura em outros quadrantes, ou seja, ângulos que vão ter os mesmos valores, tá? Só que em quadrantes diferentes, que é o que nós estudamos na nossa última videoaula, ok? Então, ó, fiz essa tabela aqui para que vocês anotassem no caderno de vocês, que isso aqui vai ser bem útil, tá? Os únicos ângulos que ainda não vimos os seus simétricos foram os ângulos de 0 graus e de 90 graus, na qual isso aqui eu vou te falar agora. O simétrico, né, de 0 graus é o 180, ok? E o simétrico de 90 graus é o de 270 graus, tá bom? Ah, professor, mas para que a gente vai utilizar isso, né? Cara, na realidade, o que eu preciso saber de seno e cosseno? Primeiro, né, encontrados os seus simétricos, todos os meus ângulos que ele me der, seja ângulo de 150, 300, 270, 210, não importa. Vão ser ângulos simétricos ao ângulos notáveis. Todos aqueles ângulos notáveis estão no meu primeiro quadrante. Ou seja, os valores de seno e cosseno deles também vão ser o mesmo que todos esses que eu disse. 210, 150, 120. Qual é a diferença? Como esses ângulos estão em outros quadrantes, o sinal de seno e cosseno ele vai variar. Vai ter hora que ele vai ser positivo, vai ter hora que vai ser negativo. Então, só para saber disso. Então, olha só esse exemplo. Calcule o seno e cosseno do arco de 300 graus. Beleza? Então, vamos lá no quadro que eu vou fazer com vocês rapidinho. Vamos lá, pessoal. Seguinte, beleza? Para a gente achar aí o valor de seno e de cosseno do arco de 300 graus. Nós vamos notar que todos esses ângulos que ele vai me dar são todos ângulos simétricos aos ângulos notáveis, eu sei? Ok? Então, todos esses ângulos vão se referir ou vão ser simétricos aos ângulos ou de 30, ou de 45, ou ao de 60 graus. Beleza? Então, olha só. O primeiro passo é, já que eu sei que o ângulo de 300 graus pertence ao meu quarto quadrante, eu tenho que descobrir o valor dele no primeiro quadrante. Como fazemos isso? Aula da nossa videoaula passada. Como é que nós encontramos? Simples. Para eu achar o valor, né, no primeiro quadrante, o meu ângulo simétrico, já que ele está no quarto, eu sempre faço 360 graus menos 300 graus, que vai dar quanto? 60 graus. Ah, professor, por que você utilizou isso? Simples, porque para achar 300 graus no meu quarto quadrante, significa que eu fiz 360 graus menos, né, o valor dele no primeiro quadrante, ok? Então, o resultado dele vai dar o 300 graus. Então, por isso que eu faço dessa forma, ok? Então, eu já vi que o meu ângulo simétrico, tá? O ângulo de 300 graus no quarto quadrante, simétrico no primeiro, equivale a 60 graus. Aí, o que você vai ter que lembrar agora na realidade? Poxa, qual é o valor, né?
os valores de seno e cosseno do meu ângulo de 60 graus, que é um ângulo ou um arco notável, ok? Seguinte forma, seno de 60 graus, raiz de 3 sobre 2, beleza? Cosseno de 60, 1 sobre 2. Só olhar na tabelinha lá do nosso slide que eu botei aí para vocês no Class, tá? Então, olha só, o que vai diferenciar, né, esses valores aqui, né, para o seno de 300 graus e cosseno é só o sinal. Por quê? Porque eu quero saber o valor dele no quarto quadrante e não no primeiro. Eu utilizo o valor, né, do ângulo no primeiro é só para dizer qual é a simetria, qual vai ser a simetria dele com o ângulo notável. Que ângulo é esse, tá? Na realidade. Então, estou descobrindo a simetria dele com um arco notável no primeiro quadrante, para eu descobrir o valor de seno e cosseno, que foi o que eu fiz, ok? Então, agora, o que eu faço? Coloco os valores, beleza? E trabalho com o sinal de seno e do cosseno com o valor dele no quarto quadrante, porque ele está me pedindo o valor dele no quarto e não no primeiro. Então, a gente vai para lá, beleza? O seno no quarto quadrante, ele é negativo, então você só coloca o sinal de menos, ok? Agora, o cosseno no quarto quadrante, ele é positivo, então você pode escrever dessa forma, botando mais, ou você escreve assim, ó, cosseno de 300 graus igual a meio. Poxa, acabou. Só isso que você faz. Ah, professor, só isso? Só. E, ou seja, aquele estudo todo que nós tivemos lá no ciclo, né, que eu expliquei no slide, era só para você fazer esse tipo de conta. Ok? Tranquilidade? Então vamos lá, pessoal, olha só. O que é tangente, secante, cossecante e cotangente, tá? Primeira coisa, tangente, pessoal, é cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, ou seno dividido por cosseno, ok? O que é secante? 1 dividido por cosseno, tá? Como o cosseno está no denominador, pessoal, preste atenção nisso aqui. O denominador de uma fração ela nunca pode ser zero. Então, para que você consiga calcular, né, a secante de qualquer ângulo, tá bom? Lembra que o valor do cosseno que está aqui no denominador ele tem que ser um número diferente de zero, tá bom? Cossecante, pessoal, 1 sobre seno, beleza? E a mesma coisa, o seno também tem que ser um número diferente de zero, porque isso aqui é uma fração e o seu seno está no denominador. E o último é a cotangente. Gente, a cotangente é o inverso da tangente. Se a tangente é seno dividido por cosseno, a cotangente vai ser o inverso, cosseno dividido por seno, tá? Ou, tá, você também pode utilizar essa segunda fórmula, que é 1 dividido por tangente. Beleza? Tranquilidade? Então vamos lá. Isso aqui agora, pessoal, você não precisa decorar ou lembrar, porque todos os cálculos de tangente, cotangente, secante, cossecante, na realidade, né, para você saber qual quadrante vai ser positivo ou negativo, não precisa, tá? Porque a gente vai estar utilizando valores de seno e de cosseno. Então a nossa resposta, né, no caso, no final do nosso cálculo, já vai me dar o sinal do quadrante ali daquele ângulo, beleza? Daquela razão. Então não precisa a gente saber disso. O que eu quero é que você saiba que essas razões também estão no ciclo trigonométrico. Professor, precisa decorar isso aqui? Não, tá? Não precisa, tá? Mas eu quero mostrar para você. Então olha só, no meu círculo trigonométrico, a tangente, pessoal, ela é uma reta que tangencia, tá? Quando eu falo tangencia, toca em um único ponto na nossa circunferência trigonométrica. Exatamente, tá? No eixo X, no valor de 1, tá vendo? Que é essa reta aqui todinha, tá bom? Ou seja, qualquer valor, tá, de tangente de algum ângulo, o valor dela vai estar sobre essa reta aqui, tá bom? A secante, pessoal, a secante na realidade é uma reta que vai tocar em 2 pontos. Onde vão ser esses 2 pontos? Primeiro, o primeiro ponto vai ser sobre o eixo X e o segundo ponto sobre o eixo Y. Quando essa reta toca sobre essa reta secante, no caso, toca o eixo X, tá? Na realidade, que a reta secante é essa reta pontilhada aqui, ó, tá bom? Que tá em azul bebê, né?
Significa que os valores da secante de qualquer ângulo vão ser valores que estão sobre o eixo X, tá bom? Essas razões, tanto a tangente, secante, cossecante ou cotangente, tá? Elas não têm um intervalo restrito, podem ser valores maiores do que 1 ou menores, tá? Do que menos 1, tá? Então não se assuste, porque ele vai pegar todos os números naquele eixo, tanto no X quanto no Y. Nesse exemplo aqui, nesse caso, é exatamente o eixo X, beleza? Então eu botei aí para vocês, ó. A reta pontilhada é a reta secante e os valores que nós vamos encontrar para secante de cada ângulo está sobre o eixo X, ok? A cossecante, pessoal, né, é a mesma reta da secante, porém são os valores, tá, que vamos obter para cada ângulo vai estar sobre o eixo Y, tá? Essa é a diferença da reta secante para a cossecante. E a cotangente, na realidade, ela é uma reta tangente, ok? Só que a reta tangente, né, ela tangencia no valor de 1 no eixo X. A cotangente é ao contrário. Ela vai tangenciar a circunferência no eixo Y quando o valor dele é 1 positivo, beleza? E essa reta aqui que é tangente, ela vai ser paralela ao eixo X. Ou seja, cada valor, né, da cotangente de cada ângulo que vamos encontrar, ok? Esses valores vão estar sobre o eixo X, ok? Exatamente, porque, né, os valores que vamos obter aqui, tá? Já que essa reta é paralela ao eixo X, eles vão ter valores também iguais que eu vou encontrar, tá bom? Então, essa aqui é a aplicação no círculo trigonométrico, é só você saber que eles também podem ser desenhados ali, né? E agora vamos fazer o nosso exemplo, que é exatamente calcular a tangente, secante, cossecante e a cotangente do arco de 210 graus. Pessoal, não se assuste. A única coisa que eu preciso lembrar, na realidade, disso daí tudo, ok? É só isso aqui, beleza? Essas fórmulas. É tudo que eu preciso. Belezinha? Então, olha só. A partir de agora, vamos lá comigo no quadro, ok? E vamos fazer esse exemplo aqui. Tranquilidade? Então, vem comigo, chupetinhas e chupetões. Vamos! Então, vamos lá, pessoal. Olha só o que está acontecendo aqui, beleza? Nesse exemplo, né, ele quer saber tangente, secante, cossecante e cotangente do ângulo de 210 graus, beleza? O que a gente precisa ter aqui, o Eduardo, né, na realidade? Pô, simplesão. Preste atenção. Primeiro, né, a gente sempre tem que descobrir o ângulo simétrico aí no primeiro quadrante, ok? O ângulo de 210 graus, né, ele pertence ao terceiro quadrante, beleza? Então, para eu descobrir o valor nele no primeiro quadrante, né, o que a gente faz? Simples, vai fazer 210 graus menos 180 graus. Então, ó, o valor dele vai ser exatamente o de 30 graus. Eduardo, por que você fez de 210 menos 180? Porque para você achar o valor de qualquer ângulo no terceiro quadrante, é porque eu estou pegando 180 graus e somando com o seu valor simétrico, tá? No primeiro quadrante, ok? Por isso que a gente faz dessa forma, ok? Segundo, que você pode, né, fazer é o seguinte, tá? O valor da tangente, pessoal, o valor da tangente de 30 graus, ok? Ele, na realidade, ele vai ser raiz de 3 sobre 3, beleza? Como eu não botei no slide os valores da tangente, depois dá uma pesquisada lá. Valor da tangente, ou olha na apostila que também tem. Os valores da tangente de 30, 45, 60, tá bom? Isso também vai ser bem útil. Então, olha só, a tangente de 30, tá, graus é igual a raiz de 3 sobre 3,
tá? Pessoal, olha só. Os valores da tangente desses arcos notáveis, tá? Vai ser o mesmo valor desses ângulos, ok? Porque eles são simétricos. Qual vai ser a diferença do sinal? Ok? Ah, professor, então eu preciso gravar sinal de tangente do primeiro, do segundo, do terceiro e do quarto quadrante? Não. Não precisa. Ah, professor, por quê? Porque quando você fizer o cálculo da tangente, você já vai saber. O que você precisa saber então, professor? Simples. Olha só. Como 210 graus, ok? Presta atenção no raciocínio. Ele está no meu terceiro quadrante. Eu sei que no meu terceiro quadrante, tanto o seno quanto o cosseno, eles são o quê? Negativos. Então presta atenção. Você aprendeu que a tangente de qualquer ângulo, né, é igual a seno dividido pelo cosseno, ok? Ou seja, preste atenção comigo. Se o valor de seno, tá? O valor do seno de 210 graus, tá? Vai ser negativo porque ele está no terceiro quadrante. E o valor do cosseno também vai ser negativo porque ele está no terceiro quadrante. Você aprendeu que na divisão menos com menos vai dar o quê? Mais. Então eu já sei, ó, que a tangente de 210 graus vai ser o mesmo valor da tangente de 30 com um sinal positivo. Aí você coloca. Esse é o raciocínio que sempre você vai ter. Professor, sempre vou fazer assim? Sempre. E vai facilitar a sua vida, tá? No slide eu fiz o passo a passo como é que faz utilizando a fórmula, tá? Eu fiz para que vocês vejam, ok? Se você tiver alguma dúvida, me chama no privado. Mas esse modo aqui de você fazer vai ser muito mais rápido e muito fácil, tá bom? Ou seja, você pode botar o sinal de mais aqui ou não, tá bom? Então, ó, esse daí é o valor da nossa tangente de 210 graus, ok? Vamos lá, pessoal, agora é a nossa secante, beleza? Que nós vamos descobrir que ele está impedindo. Lembrando, acabamos de fazer que, né, e descobrimos que o ângulo de 210 graus é simétrico ao de 30 graus, aonde ele pertence no primeiro quadrante. A primeira coisa é lembrar do seguinte, tá? Poxa, qual é a fórmula de secante? Simples, 1 sobre cosseno de 210 graus. Ah, por que cosseno? Se começou com S de secante, aqui só vai poder ser cosseno, beleza? É o inverso. Então, olha só, como é que eu sei qual é o cosseno de 210 graus? Pô, simples. Se eu sei o ângulo simétrico a ele no primeiro quadrante, que é 30, basta eu lembrar do valor do cosseno de 30 graus. O cosseno de 30 graus, pessoal, na realidade, ele vai ser, né, raiz de 3, né, sobre 2. Beleza? Tranquilidade. Então vamos lá. Já que eu achei o valor do cosseno de 30 graus, então o cosseno de 210 graus vai ser o mesmo valor. Só tenho que ver se o sinal vai ser de positivo ou negativo. Por quê? 210 graus, pessoal, ele está no meu terceiro quadrante. Então vou analisar. O cosseno no terceiro quadrante, ele é o quê? Negativo. Então, ó, coloco o sinal de menos. Aí, para a gente calcular aqui agora, pô, simples. Secante, tá? De 210 graus vai ser igual a 1 sobre menos raiz de 3 sobre 2. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Menos 2 raiz de 3, ok? Racionaliza, porque não pode ter raiz no denominador. Menos 2 raiz de 3. 3 vezes 3, 9. Raiz quadrada de 9, 3. Pronto. Achei o valor da nossa querida secante, ok? Simples assim. Tá bom? Agora a gente vai aqui para cossecante. Então vamos lá, pessoal. Agora cossecante, beleza? Sempre lembrando, esse aqui é o ângulo simétrico ao de 30 graus, beleza? Que estamos vindo utilizando.
Cossecante, se começou com C, é 1 sobre seno de 210 graus, ok? Ah, mas qual é o valor de seno? Simples. O valor de seno dele, tá? O valor do seno de 210 graus vai ser o mesmo valor do seno de 30, que é meio. Eu só tenho que ver se ele vai ser positivo ou negativo. 210 graus, pessoal, está no meu terceiro quadrante. Se ele está no terceiro quadrante, eu sei que o seno lá, ele é o quê? Negativo. Então, ó, sinal de menos. Ok? Então, ó, cossecante de 210 graus vai ser igual a 1 sobre menos meio. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Simplifica, logo deu quanto? Menos 2. Essa aqui é a nossa solução, beleza? E o último exemplo aí que faltou é da nossa cotangente, tá? A cotangente de 210 graus, ok? O que é a cotangente? É o inverso da tangente, beleza? Então, olha só. A fórmula, né, é 1 sobre a tangente de 210 graus. Professor, pode usar aquela de cosseno sobre seno? Até pode, mas vai ser um cálculo desnecessário. Ah, professor, por quê? Porque o primeiro exemplo que nós fizemos foi calculando a tangente de 210 graus. Então, por isso que eu já vou utilizar ela, ok? Nós vimos que a tangente de 210 graus que nós calculamos, tá? É raiz de 3 sobre 3. Então, ó, multiplica a primeira pelo inverso da segunda. Vai dar 3 sobre raiz de 3. Você vai racionalizar, correto? 3 raiz de 3 em cima, embaixo. 3 vezes 3, 9. Raiz quadrada de 9 é 3. Simplifica, quem sobra? Raiz de 3. Pronto, acabou. Essa aqui é a nossa cotangente. Ou seja, né? Para você calcular a cotangente, na realidade, era só para você ter invertido isso aqui e ter feito cálculo direto. Valeu, pessoal. Chupetinhas e chupetões. Beijos, abraços a todos vocês, ok? Tamo junto, tranquilo? Façam um exercício que eu deixei aí no... Que é na realidade... que eu vou deixar na quarta-feira, tá? O exercício para vocês praticarem isso. Teremos aula no Zoom também, beleza? E na qual a gente vai estar tirando essas dúvidas aí, caso alguém esteja, ok? A atividade, então, de hoje vai ser praticamente... Eu quero que vocês copiem tudo que está no PowerPoint e tudo que foi falado com todos os exemplos no seu caderno, beleza? Nos vemos aí, tá? Na próxima semana, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário. Beijo do gordo. Valeu, chupetinhas.